Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta, depois de 2 semaninhas aí que vocês estiveram com aula com o professor Charles, agora o tio Cameron está de volta, ok? Vamos aí finalizar esse ano que já se foi, hoje já são 7 de dezembro de 2020, o ano foi embora. Eu espero que mesmo de casa vocês tenham conseguido adquirir aí algum conhecimento, tá bom? Sem mais delongas, então vamos lá para a nossa aula então de português, língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre texto informativo. Eu espero que as atividades que vocês fizeram durante essas 2 semanas aí com o professor Charles, que vocês tenham feito mesmo, que vocês tenham realmente respondido, prestado atenção nas aulas do tio Charles, ok? Então vamos lá. Língua portuguesa, leia o texto informativo e faça as atividades, da página 24. Vocês vão abrir a página 24, tá vendo? Da apostila, do livro de português, e nós vamos fazer aqui a leitura desse texto informativo. Nós temos aqui, observe o formato do texto a seguir e depois faça o que se pede. As letrinhas estão bem pequenininhas, mas vamos tentar ler, Nós temos aqui, eles fazem o maior som. 4 grupos de instrumentos reunidos por características em comum formam uma orquestra. Durante as apresentações, eles são tocados por entre 80 e 100 músicos, que dão um verdadeiro espetáculo. Estamos falando das cordas, madeiras, metais e percussão. Então vamos ver, esses instrumentos de cordas, aqui no quadrinho amarelo, as cordas produzem som a partir da vibração das cordas presas nas extremidades. A quantidade delas varia muito. O berimbau tem apenas uma corda, o violino tem 4 cordas, e a harpa mais de 40. Olha que elas podem ser dedilhadas pelos dedos ou por palhetas, como no violão e na harpa, ou flexionadas por um arco, violino, violoncelo. Outros instrumentos desse grupo são a viola, o bandolim, a guitarra. Aqui nós temos o arco, para tocar o violino. Nós temos uma harpa, aquela harpa gigantesca, que são dedilhadas normalmente com o dedo. Agudo ou grave, a diferença de sonoridade entre os instrumentos de corda depende da espessura das cordas e do tamanho do instrumento. Quanto menor o instrumento e mais finas as cordas, mais agudo será o som produzido por ele. Esses são os instrumentos de corda. E os instrumentos de metais, assim como os instrumentos de madeira, os de metal funcionam com um sopro do músico no local. Então a maioria desses instrumentos de metais a gente tem que assoprar, São tubos feitos de latão, que é uma liga de cobre e zinco dobrados e enrolados. Então nós temos a tuba, a trompa, nós temos o trompete, nós temos o trombone, certo? Eles também podem ser tocados com a surdina, uma peça que muda a saída do ar e torna o som mais abafado. A família dos metais é formada pelo trombone, trompete, tuba e trompa. E aqui nós temos os de madeira, os materiais de madeira, os instrumentos de madeira. Eles têm a lâmina feitas de cano que vibram com o sopro do músico sobre o local, sobre um bocal, como a flauta, ou sobre uma palheta, como a clarineta, Não consigo ler direito. Esses instrumentos possuem formato de tubo e no interior deles surge uma coluna de ar que se movimenta e produz o som. Vários materiais. No começo, todos os instrumentos desse grupo eram de madeira. Com o tempo, alguns deles, como a flauta, passaram a ser produzidos com metal ou plástico. Mesmo assim, ainda fazem
parte da família das madeiras. Então, quando falar de quais são, fala um instrumento de madeira, nós temos aqui alguns, ó, o oboé, o fagote, a flauta, esse nome aqui eu não consigo ler, acho que é flautim, né? E os de percussão, os instrumentos de percussão, ó, os músicos tocam usando as mãos, baquetas, raspando ou agitando os instrumentos, que são divididos em dois grupos: os que produzem uma sonoridade definida, que podemos reconhecer e determinar como mais grave ou aguda, como, não consigo ler, chitofone, eu acho, tímpanos, marimba, vibrafone, eu acho, e os que podem produzir de toques suaves a ruídos mais altos, como o triângulo, a caixa, os pratos, o bumbo, enfim, né? Então nós temos aqui, ó, o pandeiro, o bumbo, o triângulo, todos esses são instrumentos de percussão. E nós temos aqui também os instrumentos de teclas, como piano, teclado, órgão e acordeão, podem ser considerados parte do grupo das cordas, mas pelo modo de tocar também são vistos como instrumentos dessa categoria diferente. Quando a tecla é acionada, atinge um pequeno martelo que toca a corda e produz o som. Por quê, pessoal? Igual o piano. O piano, ele, embora tenha tecla, mas atrás dele tem a corda, né, onde essa corda produz o som. O teclado também tem, por dentro dele tem as cordinhas. Então eles também são considerados instrumentos de corda? Sim, porque eles têm as cordas dentro dele, mas também são considerados instrumentos de tecla, certo? Deu para conhecer um pouco sobre os instrumentos que fazem parte de uma orquestra? Beleza, então agora nós vamos lá, ó. Letra A, localize o título e circule, você vai circular o título. Letra B, escreva o tema que você acha que é tratado nesse texto. Qual é o tema? O que seria o tema desse texto? O tema aqui seria o quê? O tema é saúde? Peraí, eu estou falando de saúde? O tema é cinema, filme. Eu estou falando de cinema, de filme? Sobre o que eu estou falando? Na letra C, o título e as imagens o auxiliaram na antecipação do conteúdo do texto, ou seja, o título, eles fazem o maior som, e as imagens ajudou você a saber o que se trata do texto sem você ler o texto? Se sim, você marca sim, se não, você marca não. Aí vem a letra D, ó, leia a referência do texto e assinale o portador de onde ele foi retirado. Esse texto ele foi retirado do livro, do jornal ou da revista? A gente vê aqui, ó, foi um texto escrito pela Letícia Yazbek, né? Eles, com o título Eles Fazem o Maior Som, que vem Recreio. Recreio aqui é o quê? Ele está falando de uma revista, a revista chamada Revista Recreio, né? Da Folha de São Paulo, número 824, ano 15, página de 28 a 29, 24 de dezembro de 2015. Já meio que adiantei a resposta para vocês. Terminamos a página 24. Qual é o nosso próximo passo? Ó, na página 25, faça as atividades 2 e 3. Na página 25, 2 e 3, olha lá. Ó. Número 2, reescreva o título substituindo a palavra eles pela palavra a qual está se referindo. Ó, eles fazem o maior som. Eles quem, pessoal? Ó, eles fazem o maior som. Eles quem? Está se referindo aos instrumentistas ou aos instrumentos que tem aqui nas imagens? E aí, nós estamos falando de quem toca o instrumento ou nós estamos falando do próprio instrumento? Então, depois que você entender do que se refere o eles, aí você vai substituir. Se for os instrumentos, você vai escrever os instrumentos fazem o maior som. Se for os instrumentistas, você vai escrever os instrumentistas fazem o maior som. Mas é só você observar as imagens. Sobre o que nós estamos falando? Número 3.
Leia o trecho que aparece abaixo do título e faça o que se pede. Nós temos aqui um trecho, você vai ler esse trecho e vai fazer o que se pede. Ó. Pinte as informações de acordo com a legenda. Aonde está aqui falando o nome da repórter responsável pelo texto, você vai pintar de azul. Aonde está falando aqui o nome da repórter? Pinta de azul. De verde, você vai pintar o nome responsável pelo design. Pelo design, mas aonde, professor? Ó, só você observar que aqui nós temos texto e o nome da pessoa, nós temos design e o nome da pessoa responsável pelo design, e nós temos ilustrações, o nome da pessoa responsável pelas ilustrações. Então, de vermelho, você vai pintar o nome do responsável pelas ilustrações. Tá certinho aqui, ó, só você pintar certinho. Depois, na letra B, está dizendo: localize e copie o nome dos 4 grupos de instrumentos de que se trata o texto. Então, no texto aqui, ó, nós temos 4 grupos, né? Meio que 5, né? Porque incluindo de teclas, mas se você não quiser incluir de teclas, nós temos cordas, metais, madeiras e percussão, porque o de teclas ele também pode ser considerado de cordas, então é um novo campo, então você coloca só os 4 primeiros, tá bom? Na letra B. Na letra C, reescreva a frase sublinhada, recuperando a quem a palavra eles está se referindo. Olha só, a frase sublinhada. Durante as apresentações, eles são tocados por entre 80 e 100 músicos, que dão um verdadeiro espetáculo. Vocês vão reescrever toda essa frase aqui, que está sublinhada, e vai substituir a palavra eles pela qual está se referindo. Eles está se referindo a quem? Aos instrumentos ou aos instrumentistas? Se for aos instrumentos, você vai escrever: durante as apresentações, os instrumentos são tocados. Se não, se for os instrumentistas, né, aqueles que tocam os instrumentos, você vai escrever: durante as apresentações, os instrumentistas são tocados. Mas aí pensa, os instrumentistas são tocados? Qual que está correto? Pensa e escreve aqui na letra C. Depois vem a letra D. Que palavra aparece destacada? Qual a palavra que está de vermelho? Ó, qual é a palavra que está de vermelho? Escreve lá. Na letra D. Depois, em seguida, está dizendo, ó, pesquise essa palavra em um dicionário e copie aqui o significado. Se você não tem dicionário, pode pesquisar no Google. O que significa a palavra orquestra? E escreve aqui o significado. Terminamos a página 25, vamos ver qual é o próximo passo. Nós vamos pular lá para a página 27 para a gente fazer só as atividades 6 e 7. Então, não é para fazer aqui na página 26, nós vamos pular para a página 27. Releia o trecho a seguir e realize as atividades. Nós temos aqui um trecho, e aí você vai dizer, ó, a quantidade delas varia muito. O berimbau tem apenas uma corda, o violino tem 4 e a harpa mais de 40. Reescreva esse trecho, substituindo a palavra delas pela palavra a qual se está se referindo. A palavra delas está aqui, ó, delas. Essa palavra, por qual que eu posso substituir? Eu estou me referindo a quem? A quantidade de que varia muito. O berimbau tem apenas uma corda. Opa, eu estou falando da quantidade de cordas. Então, a quantidade de cordas varia muito. E aí você repete o restante da frase. Na letra B, localize e copie o nome do instrumento que tem apenas uma corda. Qual é o nome do instrumento que tem apenas uma corda? Qual é o nome do instrumento que tem 4 cordas? E qual é o nome do instrumento que tem mais de 40 cordas? Está aqui no texto, ó, nesse trecho aqui. Número 7. Releia o trecho a seguir. Releia o trecho a seguir. Elas podem ser dedilhadas pelos dedos ou por palhetas, violão e harpa, ou friccionadas por um arco, violino, violoncelo e contrabaixo. Substitui a palavra elas, cadê a palavra elas? Aqui, ó, a qual está se referindo, e elimine o que está entre parênteses. Então, o que você vai fazer? Você vai reescrever toda essa frase, só que o que está entre parênteses você não vai copiar, então não vai copiar isso aqui e não vai copiar isso aqui. Tá bom?
O que está entre parênteses você não vai copiar, e o elas você tem que substituir. Elas podem ser dedilhadas pelos dedos ou por palhetas. Elas quem? O que pode ser dedilhado? Eu estou falando das cordas. Então você vai escrever: as cordas podem ser dedilhadas pelos dedos, né? E vai copiando toda a frase sem copiar o que está entre parênteses. Aí vai dizer, ó, após essa eliminação, depois que você tirou o que está entre parênteses, o sentido mudou? Peraí, agora eu acho que não consegui entender, ficou diferente. Se ficou diferente, você marca assim. Agora, se não mudou o sentido, se não mudou o sentido da frase, você vai colocar não. Porque as informações que estão entre parênteses são informações extras. Se você tira o que está nela, não vai alterar o sentido da frase. Então, o que você vai marcar aí? Depois, na letra B, localize e copie o nome do instrumento em que as cordas são dedilhadas pelos dedos ou por palhetas. Qual é o instrumento que são dedilhadas pelos dedos ou por palhetas? E qual é o instrumento que são friccionadas por um arco? Qual é o instrumento? Escreve aqui o nome dele na frente. E por fim, letra C. O que é uma palheta? Pesquise em um dicionário e copie apenas a acepção utilizada nesse texto. Pesquisa no Google, pode ser no Google, o que significa palheta. Lá você vai encontrar vários significados. Não é para escrever todos, você só vai escrever o significado que tem a ver, que faça sentido com o texto em que nós estamos, em que vocês leram, certo? Finalizamos aqui então a aula de língua portuguesa. Até a próxima aula de matemática. Ok, pessoal? Muito obrigado.